Aleluia, Senhor. Te louvamos. Graças e paz, amados. Amém? Aleluia. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, no capítulo 8. Aleluia, Senhor. Que o teu Espírito essa noite possa ter total liberdade em nosso meio. Em nome de Jesus. Que o nosso pensamento possa ser levado cativo em obediência a Ti, Senhor. Em nome de Jesus. A partir do verso 40. Ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única de uns 12 anos que estava à morte. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e a quem ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus lhe disse: quem me tocou? E como todos estavam negando à sua volta, Pedro e seus companheiros disseram: mestre, as multidões te apertam, te comprimem e dizes: quem me tocou? Contudo, Jesus insistia: alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu poder. E vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que ele havia tocado e como imediatamente fora curada. Então lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Falava ele ainda quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: tua filha está morta, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse: não temas, crê somente, e ela será salva. E tendo chegado a casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João e Tiago, e bem assim o pai e a mãe da menina, e todos choravam e pranteavam, mas ele disse: não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Entretanto, ele tomou-a pela mão e disse em voz alta: menina, levanta-te. E voltou-lhe o espírito, e ela imediatamente se levantou, e ele mandou que lhe dessem de comer. E seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contassem o que havia acontecido. Amém, queridos? Amados, nós precisamos entender algo que o Espírito Santo está fazendo e estava fazendo naquele tempo de Jesus. Nós conhecemos aqui a história de Jairo, né? Todos conhecem aqui, creio eu. Ele era um homem muito importante dentro daquela sociedade, naquela comunidade. Ele era um chefe de uma sinagoga, um lugar onde os judeus se encontravam para falar das coisas de Deus, estudar a lei, estudar as profecias. E eles faziam isso sempre na expectativa e na esperança do dia que o Messias fosse se manifestar ao povo de Israel, algo que até os dias de hoje eles ainda esperam. O que acontece, amados? Nós estamos olhando para a vida de Jesus nos evangelhos, e quando Jesus aparece no cenário, havia 400 anos de um silêncio absoluto por parte de Deus com relação ao seu povo. Desde o final do livro de Malaquias, ali no Antigo Testamento, 400 anos se passaram, até que João Batista apareceu no deserto pregando arrependimento, até que Jesus começou o seu ministério, e nesse momento, em todos os lugares, em todas as sinagogas, em todas as casas de oração, onde os judeus se reuniam com os líderes, sacerdotes, fariseus, saduceus, eles discutiam a respeito da pessoa de Jesus, daquilo que ele estava operando, dos sinais, milagres, maravilhas, dos seus ensinamentos, para ver se realmente ele era o Messias, ou era mais um que estava aparecendo, se dizendo ser e não era. Havia um conflito ali, porque as autoridades, os religiosos da época, se voltaram contra o ensino de Jesus, acusando o Senhor de ser um blasfemador, alguém que estava se utilizando de subterfúgios para desviar o povo de cumprir a lei de Moisés. E este homem, Jairo, ele tinha um conhecimento, uma influência na sociedade, por ser um chefe dessa casa, dessa sinagoga.
E nesse momento a sua filha de 12 anos, a sua única filha, está acometida de uma enfermidade, de uma situação que lhe fugiu o controle, de um diagnóstico que era desesperador, de uma notícia de onde ele não tinha mais solução. Porém, Jairo, que estava ouvindo à sua volta a respeito da fama de Jesus, no momento onde ele não tinha mais para onde fugir, ele olha para o mestre e vai em direção a Jesus. E a sua atitude de manifestar-se publicamente diante de Jesus, reconhecendo que ele era o único capaz de solucionar o seu problema, ele está se expondo. Ele está expondo a sua autoridade, ele está expondo o seu cargo, a sua influência. Amados, acontece que muitas vezes nós estamos diante de situações que estão longe do nosso controle. Nós estamos diante de um diagnóstico médico contrário. Nós estamos diante de uma situação financeira adversa. Nós estamos diante de uma crise. Nós estamos diante de um parente, de um vizinho, de um amigo, de uma esposa, de um esposo, de um filho com um problema que a sociedade diz ser irreversível. E muitas vezes nós estamos lutando contra isso, sem olhar para aquele que pode trazer a solução definitiva, que é o Senhor, porque muitas vezes nós estamos preocupados com a nossa posição. O que as pessoas vão pensar de mim se me verem numa igreja? O que as pessoas vão pensar de mim se verem eu procurando Jesus diante de uma sociedade que nós vivemos, que está trazendo mercadoria, fazendo um comércio da fé muitas vezes? Jairo, no seu problema, na sua dificuldade, ele olha para Jesus, ele se prostra diante de Jesus, reconhecendo, além da sua posição, além da sua condição, que só o Senhor Jesus pode resolver um problema que é impossível aos homens. E eu quero te dizer essa noite, querido, só Jesus pode agir naquilo que o homem não tem condições de agir. Só o Senhor Jesus pode ir além do diagnóstico médico, além da condição humana. E a Bíblia diz, amados, e nós lemos aqui que Jesus estava diante de Jairo, que se prostra, reconhecendo que ele é Deus, reconhecendo que ele é Senhor, reconhecendo que ele era o Messias enviado de Deus, reconhecendo a autoridade de Jesus sobre todas as coisas. Ele se prostra, e a Bíblia diz que Jesus lhe é favorável, e Jesus diz, eu vou contigo. Sabe, queridos, quando nós reconhecemos que só Ele é capaz, Ele vai conosco, Ele atende a nossa causa, os seus ouvidos não estão tapados para que não nos possa ouvir. A palavra de Deus diz, clama a mim e eu te responderei. O Senhor está atento ao clamor do seu povo, o Senhor está atento, amado, ao clamor do nosso coração, quando nós estamos diante de uma tempestade, diante de uma dificuldade, onde tudo e todos estão nos dizendo, não vai dar. O Senhor está atento ao clamor do nosso coração. O Senhor está atento ao clamor da sua igreja. O Senhor está atento ao reconhecimento que nós temos de que Ele é Deus sobre todas as coisas. A Bíblia diz que para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. Ainda que nós possamos nos ver a nossa situação, o nosso contexto como uma árvore cortada, sem vida. Eu quero te dizer, amado, a palavra de Deus diz que mesmo a árvore cortada, ao cheiro das águas, brotará e voltará a dar os seus frutos. Porque o Senhor é capaz, Ele pode. Nós precisamos apenas confiar e crer. Jairo estava depositando a sua confiança, a sua fé no Senhor. E Jairo era um homem de fé, ele cria na lei, ele cria nos profetas, e quando ele está nesse momento de desespero, ele olha para a lei, ele olha para os profetas, ele olha para aquilo que se dizia a respeito do mestre, e ele diz, não, este homem, ele é o cumprimento das profecias, este homem é o cumprimento da lei, ele é capaz, e Jairo creu no Senhor, e Jesus foi com ele. Olha para o teu irmão e diz assim, Jesus vai contigo. Ele atende a tua causa, querido. Ele atende ao teu clamor, igreja. Ele está atento, ele sabe o que está acontecendo na tua vida. E ele está se dirigindo à casa de Jairo. Só que no caminho, amados, e aonde Jesus andava, havia uma multidão que estava à sua volta. Jesus não conseguia andar pelas ruas com plena liberdade. Jesus, se nós fôssemos trazer para os dias de hoje, ele era um
Popstar seria uma palavra muito forte, mas essa é a ideia. Ele não conseguia sair na rua sem que alguém apontasse o dedo. Olha, lá vai Jesus, vamos atrás dele. Ele tem algo a dizer, ele vai fazer alguma coisa, um milagre vai acontecer, porque por onde ele andava, tudo aquilo que ele dizia, transformava vidas. E nesse momento, amados, durante esse momento, enquanto Jesus está indo trazer solução para a vida de Jairo, no meio daquela multidão, a Bíblia diz que uma mulher, que havia uma enfermidade, um fluxo de sangue, por 12 anos, uma mulher que a Bíblia diz que tinha posses, ela tinha recursos, tanto que todos os seus recursos foram investidos na busca pela cura da sua vida. Uma mulher que tinha a sua saúde afetada, perdendo sangue, perdendo vida. Uma mulher que talvez tivesse uma anemia muito profunda, uma imunidade muito baixa. Uma mulher que talvez pegasse resfriado até no verão, devido à sua condição física debilitada. Uma mulher que a medicina também estava condenando. Olha, você está morrendo à míngua. A sua vida está indo diante dos seus olhos. Uma mulher que, além da sua condição física, ela tinha uma condição social e emocional muito complicada. Havia uma lei em Israel. E essa lei dizia que aquela mulher que tivesse um fluxo de sangue, ela era considerada impura e ela não poderia estar em contato com ninguém. Ela tinha que ficar reclusa dentro da sua casa até que se lhe estancasse o sangue e assim ela pudesse então conviver normalmente. E aquela mulher, 12 anos com esse problema. 12 anos vivendo à margem da sociedade, separada, estigmatizada, por onde ela estivesse caminhando, ela tinha que caminhar gritando na rua, impura, 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 porque ninguém podia tocar nela, porque se tocasse se tornava impuro. Uma mulher que se não avisasse nas ruas, se não avisasse as pessoas que era impura e tocasse em alguém, a lei dizia que ela poderia ser apedrejada até a morte. Uma mulher que tinha feridas na sua alma por não conviver com as pessoas, por não poder se relacionar. Uma mulher que tinha um complexo de inferioridade, de rejeição. Uma mulher que se sentia diminuída diante das pessoas pela sua condição. Ela também ouviu falar de Jesus. E quando ela escuta a respeito de Jesus e daquilo que Jesus estava operando, ela olha para a sua condição, olha para aquilo que está ouvindo e arrisca tudo. Já que eu vou morrer mesmo, já que eu não tenho mais saída, já que eu não tenho mais solução, eu escutei que esse homem faz milagres, que esse homem opera maravilhas, então eu vou até ele, e mesmo que ele não me veja, eu creio que se eu encostar na sua veste, eu vou ser curada. Essa mulher, amados, no meio daquela multidão, ela se infiltra, ela se esconde, ela se oculta, e ela encosta em Jesus. Ela tocou em Jesus. Não foi Jesus que tocou nela. E aí, amados, nós precisamos pensar na nossa vida. Quantas vezes nós estamos esperando que o Senhor apareça numa visão sobrenatural, num momento sublime diante de nós, enquanto na verdade nós precisamos entender um caminho de ir até Ele e tocar no Senhor, no sentido de que eu reconheço, Jesus, que só Tu podes e eu quero tocar em Ti essa noite. É uma atitude que ela teve. Ela foi lá e tocou nas suas vestes. E a Bíblia diz que imediatamente ela foi curada. Sabe o que é isso, querido? 12 anos sofrendo, investindo todos os seus recursos, todos os seus patrimônios, e num toque de fé, num toque de ousadia, num toque onde ela estava correndo o risco da exposição, correndo o risco da humilhação, correndo o risco até da morte. Ela não olhou para isso, ela olhou para aquele que é o autor da vida. O autor da vida estava ali, Jesus, e ela tocou nele. E Jairo está junto de Jesus, do ladinho de Jesus, apreensivo. Jesus, o Senhor disse que ia lá curar minha filha. Que negócio é esse de parar o cortejo dizendo, alguém me tocou? Jesus parou, alguém me tocou. Jesus percebe quando nós conseguimos tocar nele com fé. Jesus percebe quando nós conseguimos tocar nele com o nosso coração sincero, com o nosso coração prostrado diante dele. E Jesus para, amados. Jesus podia muito bem ter seguido. De mim saiu o poder, eu vou continuar aqui porque eu estou com Jairo, eu preciso resolver a situação dele. Mas a Bíblia diz que Jesus parou. Jesus tem interesse, amados, não apenas em nos curar,
não apenas em realizar algo sobrenatural na nossa vida, Ele tem um interesse de nos conhecer. Ele queria saber quem foi a pessoa que tocou nele. Quem me tocou? Eu quero conhecer. Eu não quero ter apenas uma relação de trabalho. Eu não quero ter apenas uma relação de obras. Eu quero ter um relacionamento de intimidade. Eu quero olhar nos olhos. Eu quero saber quem tu é. Quem me tocou? Jesus parou ali. E não continuou, amados, enquanto aquela pessoa, aquela mulher se colocou diante dele. E ela contou toda a sua história com medo. Por todas essas questões que já falamos aqui, com medo da exposição, com medo de ser apedrejada, com medo da rejeição, com medo de ter que encarar aquela sociedade que já a conhecia, que já tratava ela meio de lado. Ela expôs toda a sua vida diante do Senhor, e foi dizendo: Senhor, 12 anos eu estou sofrendo. A minha vida está indo embora, eu estou morrendo, mas eu ouvi falar de ti, e eu vim escondido e toquei nas tuas vestes. E sabe mais, Jesus? Eu fui curada. Ela deu testemunho daquilo que Jesus estava fazendo na sua vida. Sabe, amados, o Senhor Jesus está preocupado em nos conhecer, para que o nosso testemunho seja público daquilo que Ele faz na nossa vida. Jesus não tem interesse em apenas fazer uma obra, Ele quer nos conhecer, para que através da nossa vida, o seu nome seja glorificado. Aquilo que Ele faz na tua vida, amado, é um testemunho público da obra do Senhor. A nossa vida, ela apresenta, ela mostra aquilo que o Senhor pode fazer. Amém? E Jairo, querido, do lado de Jesus. Do lado de Jesus. E enquanto Jesus está olhando para aquela mulher e ministrando com ela: minha filha, a tua fé te salvou, a tua ousadia, o teu testemunho, a tua vontade de viver, o entendimento que tu teve de quem eu sou, a forma como tu não olhou para as circunstâncias e se expôs. Jesus está dizendo: a tua fé te salvou. Vem um emissário da casa de Jairo e diz assim: ô Jairo, não incomodes mais o mestre. Libera Jesus aí, porque o teu caso antes era um caso quase perdido, agora é impossível. A tua filha morreu. Que notícia, amados. Eu imagino Jairo diante de Jesus, diante daquela multidão, diante daquela mulher. Pô, eu vou lá até Jesus, eu abro mão da minha posição, eu abro mão da minha condição social, eu me exponho diante da sociedade, eu reconheço quem Ele é, e Ele para no meio do caminho para resolver o problema de outra pessoa, e o meu problema não é resolvido. Quantas vezes nós estamos assim na igreja, amados? Estamos 10, 15, 20, 30 anos esperando que o Senhor complete a obra dele na nossa vida, enquanto pessoas entram, 2, 3 meses vão embora, e nós ainda ficamos magoados, tristes com Jesus. Pô, Jesus, eu estou aqui há tanto tempo, eu estou esperando há tanto tempo, e venham aqui, passa na minha frente, que negócio é esse? Que história é essa, Senhor? Disseram para Jairo: Jairo, não incomodes mais o mestre. E muitas vezes, amados, nós ouvimos essa voz: para de orar, não tem jeito. Para de buscar, não tem mais solução. Para quem ir na igreja não está resolvendo. Essa é uma voz do inferno, querido. Não escute essa voz. Diz para o teu irmão: não escute essa voz. Jairo estava ao lado de Jesus, e quando ele escuta essa voz, o Senhor diz para ele: não temas. Não temas. O que nos interessa, amado, não é a voz da multidão. O que nos interessa não é a voz secundária, a voz alheia. O que nos interessa é a voz de Jesus. E Ele diz: não temas. Não tenha medo, ainda que você receba uma notícia pior ainda, em cima do seu problema. Não tenha medo, não se mova, fique firme ao lado do Senhor, porque Ele está contigo. Ele está do teu lado. Ele diz: não temas, Jairo, crê somente, a tua filha vai ser salva. Esse posicionamento de Jairo, amados, me chama muito a atenção, porque lá no início ele creu que Jesus podia fazer. Ele creu no Senhor, ele foi buscar, ele se prostrou, ele se humilhou, e ele não desistiu. Ele foi perseverante.
Nós temos que aprender, queridos, a perseverança. Se o Senhor Jesus está dizendo, eu sou contigo por onde quer que andares, se andares pelas águas, elas não te submergirão, se andares pelo fogo, a chama não arderá em ti, não temas que eu te ajudo, fica firme, continua andando, o Senhor é contigo. Ele é conosco, amados. Ele tem uma palavra de vida nas nossas dificuldades humanamente impossíveis. Ele tem uma palavra de vida. E o Senhor Jesus, então, quando chega à casa de Jairo, ele não encontra só um homem que tinha uma situação difícil, ele encontra um cenário de luto. Parece que o quadro vai piorando. Jairo chega com um problema, uma outra situação aparece no seu caminho, ele recebe uma notícia derradeira, e quando chega em casa o cenário de luto, choro. Não tem mais jeito, um ambiente pesado, um ambiente de morte, um ambiente onde tudo estava convergindo para tirar os olhos de Jairo do Senhor. Será que Jesus consegue mesmo? E aí entra o conflito da religiosidade, entra o conflito da dúvida no coração de um homem que era chefe de uma sinagoga. Será que é isso mesmo? Será que eu acertei? Será que eu não devia ter esperado? Será que eu não devia ter deixado como está? Não seria menor a minha dor? Eu confiei, eu recebi uma expectativa, mas eu cheguei em casa e está ali o corpo, está ali a situação de morte, as pessoas chorando, lamentando, se prostrando. Sabe, amados, o que acontece? Nós muitas vezes viemos à igreja, nós recebemos uma palavra, somos cheios do Espírito, o nosso coração se enche do Senhor, mas nós voltamos para casa e encontramos a nossa realidade na segunda-feira, e muitas vezes a nossa realidade é um lugar de morte, é um lugar de trevas, é um lugar tenebroso, onde o ambiente é contrário a nós. Aonde, se nós não tivermos a nossa vida pautada naquilo que o Mestre está nos dizendo, nós somos suscetíveis a entrar num conflito. Será que é isso mesmo que Deus me falou? Será que foi Deus, não foi uma coisa da minha cabeça? É isso mesmo, Jesus. Ela vai ser salva, está ali o corpo, ela está morta. Não tem mais vida, não tem mais sonho. Um pai que perde um filho, perde sonhos, perde expectativa, perde projetos, perde um futuro que tinha traçado, uma ideia. Tudo isso estava diante de Jairo, amados. Mas Jairo continuava ao lado de Jesus. Ainda que as circunstâncias sejam contrárias, ainda que tudo se levante contra nós, amados, nós precisamos nos manter firme naquilo que o Senhor está nos dizendo. Não temas, não tenha medo. O medo é o pior inimigo do homem. O homem, quando tem medo, amado, ele fica paralisado, ele perde a sua agilidade. O medo diminui a capacidade de raciocínio. Uma pessoa com medo não consegue pensar. Uma pessoa com medo não consegue raciocinar. Uma pessoa, quando ela tem medo, ela multiplica o efeito das circunstâncias sobre ela. Como assim? A pessoa que tem medo de altura está no 3º andar, achando que está no 12º. Sabe o medo que paralisa, não consigo mais? Multiplica, amplia a circunstância. Coloca aquela situação que antes podia ser desse tamanho, do tamanho de um gigante. Eu me lembro uma vez, uma pessoa que tinha medo de andar na rua, e viu ao longe assim, uma figura, uma silhueta, e por causa do medo ela ficou paralisada, ela entrou no primeiro prédio que ela viu, chamando alguém como se fosse pedir uma informação, porque teve medo de uma silhueta, achando que era alguém que viesse assaltá-la. E quando aquela pessoa foi se aproximando, se tratava de um menino de mais ou menos 7, 8 anos. Porque o medo amplia a situação. E aqui o Senhor está dizendo para Jairo, Jairo, não tenha medo. Não tenha medo da voz que se levanta contra aquilo que eu estou dizendo. Não tenha medo da circunstância, do cenário, do contexto que você encontra. Ainda que seja um lugar que aparentemente não tenha solução, eu estou dizendo que estou contigo, então não tenha medo. E Jesus chega à casa de Jairo. E ele vai limpando o ambiente. Jesus chama para dentro daquele quarto
os pais da menina e chama Pedro, Tiago e João. Mais ninguém. Por quê? Porque Jesus estava querendo trazer ali uma confirmação, uma concordância de propósito. A Bíblia diz, amados, que quando 2 ou 3 concordam sobre qualquer coisa na terra, isso é estabelecido no céu. Então Jesus ali está trazendo um ambiente de concordância, de aliança, e quando ele começa a liberar uma palavra de vida para aquela menina, ele está no lugar onde havia concordância para aquilo, não havia uma adversidade para aquilo. Nós precisamos aprender com quem compartilhar as situações da nossa vida. Muitas vezes nós vamos compartilhando coisas, amados, e as redes sociais são campeãs disso. Compartilhamos para o mundo inteiro situações da nossa vida, mas não compartilhamos com aqueles que podem concordar conosco em oração, buscando uma direção de Deus, buscando uma palavra de Deus para aquela situação. E é nesse lugar, amados, que Jesus então traz aquela menina com uma palavra, com uma ordem. Ele tomou-a pela mão e disse: menina, levanta-te. E a Bíblia diz que voltou-lhe o espírito e imediatamente ela se levantou e ele mandou que lhe dessem de comer. E os seus pais ficaram maravilhados. Amados, eu creio que Jairo chegou nessa situação, ele teve êxito pela sua busca, ele teve um bom final na sua jornada, não apenas porque ele ouviu falar de Jesus, mas porque ele teve uma atitude de ir até o mestre e permanecer naquilo que o mestre estava fazendo. Muitas vezes nós vamos até Jesus e recebemos uma palavra dele, mas nós não permanecemos naquilo que ele disse. Nós começamos a negociar, começamos a articular com Jesus e convencer Jesus que o nosso jeito é melhor. Por causa da circunstância, por causa da situação, por causa de alguém que nós estamos vendo à nossa frente, como é o caso daquela mulher. Mas, amados, nós precisamos aprender a permanecer o tempo que for preciso, até que o Senhor concretize a sua obra na nossa vida, em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu quero te convidar a ficar de pé em nome de Jesus.